Sejam todos muito bem-vindos à Suite Trader. Meu nome é Leonardo Cunha, trader profissional, e vamos para mais uma aula 9, sobre o curso básico, treinamento básico de mercado financeiro, uma forma de você aí aprender um pouquinho mais esse mundo maravilhoso que é o mercado financeiro. Mas antes de iniciar o treinamento, quero pedir para você aí, nesse momento, vai aí, ó, curta o nosso canal aqui, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, já ativa aí o sininho que vai estar aqui embaixo, né, para fazer com que a gente gere valor, alcance mais pessoas e outras pessoas possam também aprender e ter essa oportunidade de atuar no mercado financeiro, que é um mundo muito bom. Então, agradeço muito a sua curtida aí, que eu sei que você deu essa curtida, e também siga-nos nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Lá você encontra uma variedade muito grande de informações diárias, sempre com muito conteúdo. Tá certo? Vamos lá, sem mais delongas, para a aula 9. A aula 9 é muito legal. É técnica operacional, uma aula mais técnica, mas com informações mais técnicas, certo? Vamos passar aqui é algo básico, tá? Mas vai dar uma visãozinha bem bacana aí para todo mundo começar a vislumbrar melhor esse mercado, esse mundo. Vamos lá. Pessoal, antes de começar o treinamento, antes de falar da aula 9, quero falar um pouquinho do treinamento que nós temos, certo? É um treinamento que tem uma espinha dorsal de 3 pilares. O primeiro é entender sobre o mercado no geral. Você entender o porquê, o que move, o que motiva cada movimento do ativo que você escolher. Dependendo do ativo que você escolher, você sabe como ele vai estar se movimentando. Então, você precisa entender o motivo, entender o porquê. Certo? O segundo treinamento é um treinamento de controle emocional. O que a gente percebeu? Que apesar da pessoa saber muito bem o que está acontecendo com o mercado, tecnicamente ele ser muito bom, ele não tem equilíbrio. E essa questão do equilíbrio, saber o momento certo da entrada, não ficar nervoso, entender o que está acontecendo, ter uma disciplina, uma rotina, um planejamento muito bem feito, um planejamento do trader, sabe? Ter um gerenciamento de risco muito bem feito é o que levou a gente a desenvolver esse segundo treinamento. E o terceiro treinamento, não menos importante, mas é um treinamento muito bacana, a cereja do bolo, é o treinamento de técnica operacional, que daí a gente fala de uma forma bem mais ampla, né, com mais detalhes relacionado à técnica operacional, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado americano. Tá certo? Vamos lá. Entendendo aí, qual a técnica hoje que as pessoas utilizam, né, que vem antiga, que as pessoas sempre tratam, né? Como que é separado essas técnicas, essas estratégias? Então, a primeira delas, a gente entende que é a fundamentalista. É aquela pessoa, aquele operador, é aquele investidor que olha através de fundamentos como que está a empresa, como que está a saúde da empresa, certo? Se a empresa está indo bem através dos seus balanços, né? Qual que é a saúde financeira dela, né? Como que está a receita da empresa, se ela tem dívidas, como que está o patrimônio, se ela tem um patrimônio suficiente a arcar com todas as suas responsabilidades, né? Então como que está essa empresa de uma forma fundamental, sabe? De uma forma de balanços. Por isso que a cada período esses profissionais eles analisam muito balanço para conseguir entender como que está a saúde da empresa e também qual que é o futuro dela de investimento, de crescimento e tudo mais, certo? Ela é muito bem indicada, ela tem um perfil muito para quem quer operar a longo prazo. Aquele cara que quer fazer investimento a longo prazo de posição é ideal, porque daí você faz investimento em um determinado setor e uma determinada empresa que você sabe que é uma empresa que pode dar bom rendimento com o passar do tempo, certo? Outra técnica, tá até aqui, ó, olha para o número da empresa, né? Outra técnica muito importante, muito legal e que muita gente utiliza, mas muita gente utiliza, é a análise gráfica, chamada dos grafistas, né? O cara que trabalha com análise gráfica, ele tem uma tendência a se basear em um histórico através do gráfico.
entender como que foi o movimento do preço daquele ativo, daquele investimento. Então ele está investindo numa ação da Petrobras. Ele verifica qual é o valor atual e como que ela está se movimentando. E todas as técnicas voltadas a gráfico. Tem muitas teorias, viu, pessoal? Muitas teorias, várias teorias mesmo. Então, a análise gráfica ela tem essa base de entender o comportamento do preço e do volume do ativo, certo? Identificando a tendência e tudo mais. Ele olha muito relacionado a suporte, a resistência, né? O suporte aqui embaixo, a resistência aqui em cima, uma região de trabalho, né? Se ela está com uma tendência de alta, se ela está com uma tendência de baixa, para formar um canal de alta, um canal de baixa, se ela está formando alguma figura, né? Se ela está com as médias cruzando. Então o grafista analisa isso, certo? Ela é muito boa para você trabalhar com padrões gráficos e para você fazer investimento a médio prazo, a curto prazo, entendeu? Ela funciona de forma ampla também. Então hoje a maioria das pessoas acabam se identificando muito pelo gráfico, porque visualmente é muito mais fácil de entender. E o último, que é o que eu opero muito, é o de fluxo, a análise de fluxo. O cara que mexe com análise de fluxo, ele vê o momento, a agressão, né? Eu faço day trade, então eu trabalho intraday, quer dizer, o que está acontecendo naquele exato momento. Então, as minhas análises são voltadas para o momento, certo? Então eu olho o movimento do valor, do preço, observando sempre como que está a questão dos compradores e dos vendedores, qual é o volume, a liquidez de tudo isso, a volatilidade de tudo isso, certo? Então ele faz a ordem de compra e venda no livro de ofertas, tratando-se de Brasil, certo? Ele verifica o valor financeiro negociado, a atuação de grandes players. Isso falando de Brasil, porque no caso de mercado americano, você não tem esse book aberto, você não tem como analisar isso porque você não tem os players, você não sabe como é que está essa movimentação dos grandes players, você não consegue visualizar. Mas no caso do Brasil, você tem essa opção sim, e é muito bom, é muito bacana. Seguindo aqui, pessoal, falando um pouquinho mais sobre a questão de análise gráfica. Fundamentalista, eu já deixei de lado porque ele é muito mais textual. Então ele é muito mais o contador, sabe? O cara que mexe com contabilidade gosta muito porque ele olha muito mais as entranhas lá daquela empresa, saber como está o balanço dela e assim por diante. Já o grafista, eu vou colocar aqui uma visão mais bacana relacionada a isso. A análise gráfica busca identificar padrões gráficos do preço e volume para prever o movimento. Então, quer dizer, ele verifica a história do como circulou o preço daquele ativo, certo? No mercado, para verificar no mercado como ele se comporta de forma cíclica. Então, muitos grafistas acreditam que o mercado sempre volta, sempre é cíclico, né? Eu tenho um ponto aí que eu não concordo muito com essa teoria, tá? E quais são os principais conceitos que ele leva? Ele leva a verificação de tendência, tem uma tendência de alta, então os operadores sempre compram mais barato para vender mais caro, certo? Alguns olham muito suporte e resistência, ele vê o preço que mais bateu aqui embaixo, o preço que mais bateu aqui em cima e trabalha sobre essa região, vende aqui em cima, compra aqui embaixo, compra aqui embaixo, vende aqui em cima, certo? Alguns utilizam médias móveis, então ele tem uma média, certo? E essa média, quando ela cruza uma com outra, é o momento de ação, certo? São técnicas aqui que eu estou falando, certo? Alguns verificam padrões gráficos. Está formando uma bandeira. O candle que está lá está formando uma figura e essa figura tem uma possibilidade de agir desta forma. É engraçado eu falar isso para vocês, mas tudo isso tem lógica, tá, gente? A figura, na realidade, a pessoa olha a figura, mas se ela olhasse realmente o que gera a figura, ela iria olhar a figura de outra forma. Ela passaria a entender melhor o comportamento do investidor e não a figura. Porque a figura é um resultado. Quando você entende o porquê formou aquela figura, você começa a entender o que está acontecendo com os investidores, certo? Porque forma um padrão, tá? E o grafista também olha muito o volume desse movimento, né? Pontos aqui que eu acho interessante. Vantagem de quem é grafista.
Ideal para operações de curto e médio prazo, certo? Permite identificar oportunidades rapidamente, verdade, permite bastante mesmo. Pode ser aplicado em qualquer ativo negociado, também é outra verdade. Qualquer ativo, o gráfico, ele atinge e é muito, muito bom você observar. Desvantagem, não considera fundamentos da empresa. Sim, você não sabe como que é o balanço. Por isso você tem informações que complementam, né? Que eu estou falando lá do cenário econômico, que é aquele treinamento lá. Pode gerar sinais falsos, outro ponto também que não é legal que vem no gráfico. Às vezes você acha que ele está dando um sinal e de repente não é esse, é outro, e aí você pode dar uma entrada errada. Mas também tem técnica para você não ter problemas quando isso acontece. Depende da disciplina do trader para seguir as regras e evitar emoções. Verdade. Olha só, pessoal. Análise gráfica. Primeiro, mercado financeiro é algo muito antigo. Muito antigo. Muito antigo mesmo. Certo? E o mercado financeiro, ele tem uma tendência, ele tem teorias. E uma das teorias que aí eu falo muito para vocês é a teoria de Down, que é um cara chamado Charles Down. Charles Down tem uma história muito legal, pesquisa ele aí, chamado Charles Down. Teorias de Down. Teorias de Charles Down. A história dele também é muito interessante. Ele é fundador de um jornal, de um jornal lá chamado... como que é? Street Journal, acho que é alguma coisa assim, eu não lembro. E ele gerou uma teoria que tem... que tem, não são tendências, que tem, são várias teorias, certo? O mercado sempre retorna, tem fundo, tem topo, tem, nossa, faz tanto tempo que eu não vejo a teoria de Down, como que é o nome? Tem expansão, retração, tem várias teorias, né? O preço sempre inverte quando a mão inverte, então ele vai pela tendência até que ele fique exausto e aí começa a inverter, aí você percebe que inverteu a tendência. Então, Charles Down é uma teoria. Outra teoria que é muito importante você colocar, caso você se identifique com o gráfico, é a Fibonacci. Fibonacci ajuda muito mesmo você entender o número mágico de Fibonacci. Quem era Leonardo Fibonacci, o italiano? Como que gerou essa teoria de Fibonacci? Sabe, tem muitas coisas interessantes. Então pesquisa também Leonardo Fibonacci, teoria de Fibonacci, que vem muita coisa boa por aí, certo? Seguindo, pessoal, esse aqui é um exemplo, tá? Esse aqui é o gráfico, tá? Lógico, tem muitas coisas que um grafista coloca. Ele coloca uma linha de tendência, ele coloca uma média móvel, aí ele coloca aqui um topo, um fundo, como que está aqui esses desenhos aqui chamados de candles, né? Candlestick, como que funciona cada movimento desse, como que se forma um candle, qual é o tempo gráfico na formação desse candle. Então tem muitas informações sobre o grafista. E ele olha muito o que aconteceu porque ele entende que pode ser cíclico o movimento. Falando agora da última teoria, que é a teoria do... tá aqui a análise gráfica, mas não, é do fluxo, tá? A análise de fluxo se concentra no comportamento dos grandes players no mercado, verdade. Observando ordens de compra e de venda no tempo real. É assim que eu trabalho. Como eu trabalho intraday, eu trabalho no momento, certo? Eu fico analisando como está o comportamento do mercado naquele exato momento. Então eu olho muito para os motivadores. Primeiro, eu tenho uma visão macro do dia, do que pode estar acontecendo e que pode acontecer com os seus indicadores. E olha que eu estou falando de forma assim, resumida, tá, gente? Não é só isso, então não se baseie só nisso. Segundo, eu começo a analisar como que está o movimento. E a partir desse movimento, eu percebo que esse movimento pode estar levando a uma compra ou uma venda. Então eu busco melhor oportunidade no fluxo e faço a minha agressão, certo? Compra e venda em tempo real para entender a pressão da compra e da venda. No caso do Brasil, você tem livro de ofertas, onde mostra as ordens de compra e venda no mercado. Isso para o Brasil, para os Estados Unidos não tem, tá? Times in Trade, também Brasil.
registra todas as negociações que acontecem do ativo. Agressão, quem que é o agressor? O agressor é o comprador e vendedor, são considerados agressores, porque ou ele está comprando ou ele está vendendo. Então, quando ele faz uma ordem, ele está agredindo o mercado. É um termo muito utilizado, tá? Identifica que se quem está movimentando o preço são os compradores ou os vendedores. Então, nesse exato momento, quem está movimentando mais? São os compradores. Então, quem está agredindo mais? São os compradores. Eu vou entrar na compra, certo? Lógico, com análise, tá? Não é que eu simplesmente falo, todo mundo comprando, vou comprar agora. Você, fazendo uma analogia, é o seguinte: na hora que sai um quebra-pau, uma porradeira, fica sempre na quantidade de que tem maior quantidade de pessoas, a manada, certo? Não vai sozinho não, você apanha. Então, fazendo uma analogia mais ou menos por aí. Se está todo mundo indo, vai junto. Vai junto, porque eles estão agredindo mais, então a tendência é elevar mais aquele preço pela quantidade, pelo volume, certo? Está tendo muito mais volume de intenção. Tanto é que está aqui, ó, volume, certo? E a gente percebe no mercado brasileiro como que é o domínio dos preços. As vantagens. Dá uma visão mais profunda da força do mercado, isso é verdade. O fluxo você consegue visualizar de uma forma mais profunda de fato o que está acontecendo naquele ativo no preço dele. Permite operar com alta precisão. Quando você está no fluxo, você entra num valor muito mais assertivo do que no gráfico, certo? Identifica grandes movimentações antes de se refletirem no gráfico. Outro ponto muito importante. Quando você é fluxo, você consegue perceber, né, de uma forma muito mais clara que, primeiro, qual é o preço interessante. O preço interessante é tanto. E a expansão dele, você consegue, às vezes, perceber mais do que você iria estar percebendo no gráfico. Desvantagens. Requer grande experiência, muita experiência. Quando eu falo experiência, é a experiência de olhar, tá? De você acostumar, de você olhar o preço e você começa a perceber o movimento de tudo isso. Exige acompanhamento em tempo real, sim. Não adianta você precisa entender o que está acontecendo no dia, certo? O fluxo ele é do dia, ele não é para operação de longo prazo. Pode ser difícil para iniciantes devido à volatilidade e rapidez das mudanças. Exatamente. Exatamente. Você precisa ter muito, muito treino. Agora, pessoal, pensa comigo. Isso é uma consequência, tá, gente? Qualquer profissão é assim. Qualquer profissão. Para você ficar bom, você tem que ter tempo. No caso do mercado, também é a mesma coisa. O mercado te dá a possibilidade de bons ganhos a partir do momento que você fica bom também. E como que você fica bom? Quando você está ali acompanhando bastante todo o mercado, certo? Vendo, a gente fala, tá treinando o olhar, certo? Qual outra profissão que te dá a mesma flexibilidade, a mesma intensidade de ganho, certo? A mesma liberdade geográfica do que o mercado financeiro? Eu desconheço. Eu posso estar onde eu estou agora atuando com o mercado, viajar e atuar em outro lugar. Geograficamente eu tenho essa opção. Eu posso estar atuando num horário e depois atuar em outro horário. Porque o mercado, dependendo ainda mais sendo americano, ele é 23 horas por dia, 5 dias da semana, né? Começa no domingo e acaba na sexta. Então olha a flexibilidade que te dá, certo? E aqui, ó, é uma imagem clara de quem, parte de uma imagem, tá? De quem usa o fluxo. Eu mesmo utilizo o fluxo. Está escrito gráfico aqui, mas pode se considerar fluxo, tá? E eu não vou mudar agora, essa aula está muito boa para eu mudar esse texto aqui, é coisa simples, então é análise de fluxo, certo? E aqui, pessoal, tem o DOM, né? Ele registra o preço e eu agrido por essa aplicação aqui, né? Por essa ferramenta chamada de SuperDOM, certo? E aí tem as demais informações, análise de preço aqui do ativo, certo? Mapa de calor, falando como que está o ativo, certo? E a gente vai analisando tudo isso e vai juntando um quebra-cabeça para poder executar, certo? Mas isso aqui é uma tela bem assim, básica, certo? E aí, pessoal, eu deixo uma mensagem que eu acho que é muito importante porque existe
uma questão muito clara que é ou o cara é grafista, ou o cara é de fluxo, ou o cara é só fundamento. Não. O cara que é bom, o cara que é bom de verdade, ele usa a informação. O mercado é baseado em informação. E ganha aquele que detém a maior quantidade de informação, porque ele abastece o seu conhecimento e, consequentemente, obtendo informação, ele consegue agir de forma mais positiva nas suas operações. Então eu deixo essa mensagem. Use o máximo de recursos que você tiver para minimizar os riscos em suas operações. Fundamento, gráfico e fluxo se completam no final. Então eu sei muito de gráfico, mas muito de gráfico. Eu dou aula tranquilo de gráfico, candle, entender os candles, o movimento dos candles, como a formação dos candles, a teoria de Down, Elliott, Fibonacci, tranquilamente. E eu gosto do fluxo, porque eu opero diariamente. Então, pessoal, para vocês entenderem, o sábio é aquele que consegue unir a sua quantidade de informações e minimizar os seus riscos. Pessoal, era isso. Agradeço demais. Se você curtiu, curte aí o nosso vídeo. Curte aí, vou esperar. Estou esperando. Aê, obrigado, muito obrigado. Que Deus abençoe muito você. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, certo? Se você ainda não segue, segue a gente aí no canal, pra cá. Segue aí no no Instagram, no Facebook, certo? Seja muito bem-vindo, agradeço demais, que você tenha um ótimo dia ou uma ótima noite, não sei qual momento você está assistindo esse vídeo, mas que Deus abençoe você demais. E aproveite todo o conteúdo, que vem mais conteúdo legal por aí. E se você quer mesmo aprender de forma mais aprofundada, entre em contato com a gente. Vamos fazer o treinamento que você vai gostar muito. Tá bom? Fique com Deus, até mais, tchau, tchau.